ações e projetos a curto, médio e longo prazo. Algo que muitas vezes a gente não vê acontecer, né? Quando a gente pega e estuda outras cidades, a gente acaba pegando muito como referência a Europa, mas a gente vê compromissos, muitas vezes, que são assumidos por gestores, compromissos que são assim, daqui 15, 20 anos. Porque não tem muito essa visão segmentada das gestões igual nós temos dos 4 em 4 anos de gestão pública, né? Então, quando um gestor ele está num determinado cargo, né, de poder, ou que seja cargo político, muitas vezes ele acaba assumindo compromissos do ponto de vista da sustentabilidade. Vamos diminuir a emissão de gases poluentes até tal data, né? Mas aí o que acontece? Justamente é o como, porque o como, quando a gente faz essa pergunta, o como, justamente desse como é que nascem os projetos, os planos a serem implantados em diferentes períodos, né? Visando, claro, esse objetivo final. Então, a gente também tem que mudar essa forma de pensar o planejamento para esse imediatismo que a gente costuma ter para essas ações a longo prazo. E você acredita que todas as cidades possam ter, então, projetos de cidade inteligente? Todas? Acredito que sim, assim, em diferentes escalas, igual eu falei, a ideia é nunca fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de soluções, sempre uma abordagem em termos de diagnóstico, primeiro um diagnóstico local, uma leitura local para se entender qual o contexto que se está trabalhando, mas sim, a gente pode pensar principalmente quando a gente analisa a inserção, que nós estamos numa sociedade que é uma sociedade digital, né, que é permeada por essas formas de comunicação da contemporaneidade, né, informação e comunicação. Então, todas em alguma instância podem se valer dessas ferramentas, claro, sempre levando em consideração a sua escala, né? O seu local, o seu lugar. Mas aí entra mais uma vez a importância de ter profissionais que são os que constroem essas cidades, arquitetos, engenheiros, agrônomos, né? De terem profissionais que cada vez mais pensem em projetos globais. Eu estou construindo uma casa aqui, mas eu tenho que pensar nessa casa daqui 20 anos, daqui 30 anos. Eu tenho que pensar na fundação disso aqui. Aí você fala na manutenção. Nas cidades resilientes. Por que numa enchente aquela casa ficou em pé e as demais não? O que aquela casa tem de diferente que as outras não tiveram, que fizeram ela permanecer em pé? Nós vamos trabalhar com as exceções, então vamos partir do princípio que todas as cidades poderiam ter uma enchente, sofrer uma enchente ou não. Então, que tipo de cidade que eu estou construindo para o futuro? E eu acho que se fosse pensar numa cidade construída do zero seria muito mais fácil, mas principalmente para esses profissionais, que é o público do podcast principalmente, começar a ter um olhar sobre o seu trabalho. Peraí, como é que eu estou desenvolvendo o meu trabalho pensando justamente em que não dá para mais construir uma casa e ir sozinha e achar que ela vai ser sozinha naquele terreno eternamente. Tem que realmente ter essa visão global, entender que o impacto que você gera aqui muitas vezes é uma reação em cadeia, né? E ao longo da história as cidades já foram planejadas do zero, né? Seguindo diferentes conceitos. Cidade-jardim, a cidade modernista, Brasília foi pensada dentro desses princípios modernistas, então é natural que de certa forma ao longo do tempo esses modelos surjam, que eles também são fruto de um certo pensar da sociedade num determinado período, né? Então, mas eu acho que hoje mais latente assim para a gente é justamente pensar essa cidade que não nesse território existente, né? É o desafio maior. No caso seriam
esses profissionais serem essenciais, né, com bastante conhecimento, para que hajam políticas públicas que levem as cidades a serem mais, não falo inteligente, mas aí entra evoluída. É uma cidade que é evoluída, você tem pessoas evoluídas que moram nelas, e aí você tem uma evolução de tudo, de todos os serviços ali dentro. A gente passa por várias instâncias, né, da governança mais transparente, participativa. A gente passa por uma economia mais inteligente, aí a gente poderia pensar nas parcerias que muitas vezes público-privadas que acabam ajudando no desenvolvimento de ideias, projetos, parcerias, por exemplo, entre instituições de ensino que muitas vezes acabam gerando conhecimento e tem, né, sendo esse catalisador de conhecimento e que às vezes é difícil chegar até a escala que atinja a população diretamente, então a gente poderia pensar nessas parcerias. A gente poderia pensar na questão da população, né, ensino de mais qualidade, justamente para trazer essa população mais próxima desses processos participativos. Então, vários temas. Seria, por exemplo, um inicial, por exemplo, numa cidade. Se a gente fosse pensar hoje num projeto inicial para que a gente pudesse meio que começar a solucionar essa questão, seria, por exemplo, essas criações das cidades das inovações que tem dentro das cidades, que são, por exemplo, os polos tecnológicos, que você tem ali essa colaboração político-privado, de universidades e tudo mais. Então, você teria... podem ser. É difícil a gente apostar. Seria um começo? Pode ser um começo, porque a gente sempre tem que avaliar a situação local. Porque, às vezes, isso é cabível numa determinada cidade, talvez não seja cabível naquele momento em outra. Né? Então, sempre tem que se analisar o contexto local. Mas é uma possibilidade, principalmente quando a gente pensa nesse desenvolvimento dessa tecnologia e como elas podem chegar mais facilmente, né, à população, ou até mesmo a questão da escalabilidade, né? Você conseguir ter soluções que surgem aqui, elas podem ser reproduzidas numa escala maior. Então, os polos tecnológicos, eles podem ser, sim, uma ferramenta para justamente a gente caminhar, né, no desenvolvimento econômico e até mesmo no desenvolvimento social, porque muitas vezes esses polos tecnológicos, eles podem ser atrativos da própria população para aquela área de conhecimento, né? Então, trabalhar com diferentes áreas de conhecimento também. A gente vendo, né, alguns polos tecnológicos, eles também trabalham com muitas áreas verdes, áreas de equipamentos públicos, que possibilitam essa integração com a cidade, né? Não no sentido isolacionista, né? Mas justamente você criar um espaço que a população possa acessar esse espaço. Né? É coisa pra caramba. Mas se a gente fosse pensar e falar assim, ó, um caminho, por onde que a gente começa? Seria por onde? Olha, eu acho que... Tendo essa visão de arquiteta. Eu acho que primeiro a gente tem que ir naquela questão que eu falei de se pensar esse uso do solo. De como as atividades acontecem, como que a cidade ela é setorizada em função dos usos. Alguns estudiosos, o Jan Gehl, que é um arquiteto dinamarquês, ele escreveu um livro que chama Cidade para Pessoas. E é muito bacana porque ele traz várias diretrizes que é justamente pensar a cidade na escala da pessoa. Porque há muito tempo a gente fez uma escolha em termos de planejamento que é pensar a cidade em função do carro. Pensar a cidade na expansão do sistema viário. Né? E ele fala, vamos pensar a cidade na escala, que a cidade seja atrativa para as pessoas, com diferentes faixas etárias, diferentes condições sociais, diferentes raças, diferentes etnias, que ela seja atrativa para todos, né? E daí a gente passa pela questão da acessibilidade.
a gente passa em ter eu conseguir, né, se possível, morar perto do meu trabalho, ter um deslocamento mais curto, que às vezes eu posso fazer a pé, que eu posso fazer de bicicleta, que eu vou gastar menos tempo fazendo esse deslocamento. Em contrapartida, eu tenho mais tempo para lazer, eu tenho mais tempo para estar com a minha família, né? Então, eu acho que passa justamente um primeiro momento se pensar como a cidade ela está funcionando, como que ela está organizada, que problemas que decorrem desse tipo de organização, como que está a nossa legislação, o que é permitido, o que não é permitido, por que às vezes a gente tem legislações tão rígidas, zonas estritamente ou áreas estritamente residenciais, que se você passar num período noturno, não tem ninguém. É totalmente inseguro, né? Aquela sensação de falta de segurança, e que vários planejadores, né, e estudiosos da área já apontaram que, na verdade, quando você tem uma cidade que ela tem essa mescla de usos diferentes, ela acaba sendo mais segura. Porque você tem pessoas deslocando-se em diferentes horários, tem aquele que sai de manhã, que vai se deslocar naquele horário, tem o que acessa o comércio à tarde, um serviço. Então, você tem uma cidade que ela está sempre viva, dinâmica. Isso traz mais segurança. Então, assim, acho que as cidades, a partir do momento em que decidem trazer olha, a partir de hoje a gente vai trazer essas normativas para cidades inteligentes. Então, acima de tudo é uma conversa com profissionais capacitados para que eles consigam pensar nesse projeto todo. Então, mais uma vez, ficaria como dica para quem está no começo de carreira ou quem está nessa carreira. Gente, vamos olhar para esses cursos que são importantes e que isso vai ter um impacto direto no seu trabalho. E que esses profissionais que são capacitados, né, eles comecem a trazer esse questionamento para dentro das prefeituras e falar, por que a gente não pode ter esse olhar, né? E a gente fica pensando sobre as cidades, como é que eu vou trabalhar mobilidade urbana se eu não tenho mais onde para crescer, faixa para crescer? Vamos pensar, pode caso tem um rio no meio, que a gente vai construir uma rodovia por cima daquele rio. Que a história já mostrou que dá errado. Que dá errado. Você entendeu? E começar a pensar nesse projeto, essa visão global. Essa transformação de cidade, realmente. É transformar as cidades que a gente tem com as ferramentas que nós temos disponíveis nesse momento. A gente tem hoje em dia várias ferramentas disponíveis. Muitas, se você for parar para pensar em cima de, nossa, dá para ser uma lista enorme de atitudes que você pode colocar dentro das cidades e que isso vai trazer um impacto positivo, que é o que a gente quer. Você quer qualidade de vida. Você não quer mais morar num lugar em que você tem que andar todo gradeado porque você não tem a mínima condição de sair para a rua à noite, ou eu ter que depender somente de home office porque o deslocamento é longo. Vou gastar muito tempo. Eu vou gastar muito tempo, mas ao mesmo tempo, se eu fico de home office, eu não tenho interação social, isso pode causar uma depressão. Então, assim, pensar soluções de forma que elas não vão trazer um prejuízo futuro. Esse seria se a gente fosse definir em poucas palavras essas cidades inteligentes. Justamente, pensar nas ferramentas que a gente tem à disposição, esse contexto social, né, econômico, ambiental de cada cidade, específico de cada cidade. Então, é sempre muito importante essa visão muito específica de cada cidade. Isso vem por meio de análise, de diagnósticos. Porque uma coisa que eu sempre friso com os meus alunos não é a ideia de fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê uma solução em outra cidade que a gente acha que daria super certo na nossa, e não vai dar, porque temos contextos diferentes. E também pensar nessa questão que sempre, quando a gente pensa em algum modelo de cidade, algum novo paradigma, a população ela tem que ser o norte. O norte. Ela tem que ser o objetivo. Entendi. Então, ela tem que estar inserida em todos os processos, porque quem melhor do que a população para saber do que a cidade precisa?
E a maioria dos políticos fala, imagina que eu vou abrir para a população, o tanto de coisa que esse povo não vai vir falando por cima, né? E cada um tem uma vivência, cada um tem a vivência do seu bairro, cada um tem a sua visão da cidade, o que é necessário, o que não é necessário, o que de repente, né, a gente sabe que muitas vezes os recursos financeiros são escassos, né, em termos de gestão pública, né, então como que eu posso usar esse recurso de uma maneira mais inteligente? Ô Ju, e se você for falar agora para os engenheiros e arquitetos de prefeituras e falar por onde que eu começo, um primeiro curso, um primeiro conhecimento, o que você falaria para eles? Eu acho que é muito interessante para quem estiver inserido em cargos, né, em posições que são relativas à cidade, funcionamento da cidade, é sempre buscar capacitação na área, né? Buscar muitas vezes formações específicas para gestores públicos. Se de repente eu não tenho uma visão tão global de cidade, como que eu posso adquirir essa visão? Né? Buscar muitas vezes, igual eu falei, tem cursos de especialização, tem cursos de atualização que vão, né, mesmo que às vezes num primeiro momento um pouco mais superficial, mas vão abrir realmente, entender essa visão global, essa visão dos sistemas integrados. Então sempre buscar realmente capacitação que venha trazer um conhecimento que você não tem naquele momento e que você muitas vezes naquele cargo que você está desempenhando, você enxerga como fundamental. Ó, detectei que eu não tenho conhecimento nessa área, então vou buscar para, né, desempenhar ali um serviço adequado de acordo com cada cargo. Então eu acho que a capacitação, nessa busca por conhecimento, ela tem que estar presente em todos os profissionais. Se você fosse dar um conselho para prefeitos, gestores, seria a mesma coisa? Seria a mesma coisa. A gente não necessariamente precisa saber de tudo. Nem tem como. Né? Nem tem como. Mas eu acho que a gente tem que realmente buscar. Quando a gente viu essa lacuna, né? Opa, é um ponto ali de partida. E entendendo que todo esse compromisso que, de certa forma, os gestores assumem, né? Prefeitos, de certa forma, a partir do momento que eles são eleitos, eles assumem esse compromisso. Então, nesse sentido de buscar esse conhecimento, ter pessoas capacitadas também à sua volta que venham trazer essa visão que a gente pretende que todas as cidades e os órgãos de planejamento tenham, né, que é realmente essa visão transversal do conhecimento, né, que ele vai permeando várias áreas. E vai colaborando e melhorando a vida da população, dos animais, das florestas, dos rios. É um benefício para a população toda. Ô Jô, legal pra caramba o tema, é um tema assim, que nem a gente falou, dava para picotar ele num monte de pedacinhos e a gente ter essa conversa, mas acho que para as pessoas começarem a entender o tema, eu acredito que foi uma conversa bem importante. Quer deixar algum recado? Eu espero que tenha contribuído, né, para pelo menos despertar, né, a curiosidade, de repente, para um tema que não tinha, ou nunca tenha ouvido falar, ou já tenha ouvido falar, mas não sabia muito o que era. Eu acho que esse despertar, ele é a chave para muita coisa, né? Para a gente buscar novos conhecimentos, para buscar novas formações, para se aprofundar, de repente, em áreas que já trabalha e ver ali, olha, de repente isso aqui tem um link direto com a minha atuação. Eu acho que é justamente a gente ter esses insights que surgem, e é um conhecimento, né? que assim, ó, não é desperdiçado. Então, assim, ó, mesmo eu, como não arquiteto ou engenheiro, alguma coisa, eu ainda te trouxe, assim, vários pensamentos, falar, eu consigo trabalhar e pensar nisso e poder chegar lá no poder público e falar, e aí, o que vocês estão fazendo? Exatamente. Então, assim, vocês estão vendo, né? Esse é o primeiro podcast da segunda temporada do Podeng Asseia.
Então, para vocês que são entusiastas, engenheiros, arquitetos, agrônomos que são entusiastas nesse tema também de cidades inteligentes, olha o tanto de coisa bacana que a gente veio trazer hoje. Então, agradecer mais uma vez ao CREA de Minas Gerais, junto com a CEA, que está trazendo um monte de tema. Então, você está vendo que o primeiro já foi legal pra caramba, imagina os outros, e a gente espera pelos próximos, não deixem de assistir. Ju, muito obrigada por estar aqui, por trazer todo este conhecimento. Então, assim, é admirável, fiquei encantada com tanta coisa que você trouxe. Obrigada. Eu, particularmente, adorei nosso bate-papo, espero que você tenha Eu gostado adorei também. Confesso que eu não sou muito familiarizada com esse universo dos podcasts, mas adorei a experiência e eu espero poder ter contribuído de alguma forma Não, contribuiu demais e espero que você volte. E agradeço o convite, estou à disposição. Obrigadão, obrigada, gente, até o próximo episódio.